Olá pessoal, assim como eu avisei ontem na nossa live de 200 mil inscritos, o Senhor colocou no meu coração que eu liberasse para vocês a nossa campanha de busca de dons. Então serão 7 vídeos de ministrações a respeito do Espírito Santo e depois mais alguns vídeos de cultos, onde você vai buscar e com certeza vai receber algo que Deus tem para te entregar através dessa campanha. Então, hoje é o primeiro vídeo, acompanha aí. Essa campanha foi feita o ano passado, esses vídeos foram gravados no ano passado, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande através desses vídeos no tempo de hoje. Fiquem com o primeiro vídeo da campanha, então, e será todo dia um vídeo novo. Deus abençoe. Olá, pessoal, a paz do Senhor a todos vocês. Vamos começar hoje o primeiro dia da nossa campanha. Então, eu espero que vocês estejam ansiosos, tenham muita expectativa, porque a minha expectativa é muito alta a respeito dessa campanha. Sejam bem-vindos. Eu peço que vocês peguem uma Bíblia. Quem já não está com a Bíblia na mão, já pode buscar a sua Bíblia. Venha com a sua Bíblia, porque hoje nós vamos abrir muito a Bíblia, nós vamos estudar muito a palavra, mas vai ser uma palavra rápida, porque daqui a pouquinho nós estamos indo para a igreja, porque teremos o nosso culto. Hoje é domingo, por isso estamos fazendo a live às 18 horas, tá? Essa primeira ministração, o Senhor colocou no meu coração que aqueles que se aproximam de Deus, isso está escrito na palavra do Senhor, que aqueles que se aproximam de Deus precisam se aproximar dele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, está escrito na palavra do Senhor que aquele que se aproxima de Deus precisa fazer isso crendo que ele é galardoador daqueles que o buscam. E a palavra do Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Um dos motivos pelos quais muitas vezes nós não recebemos o batismo com o Espírito Santo é porque nós não temos fé o suficiente. Ou seja, nós não acreditamos que realmente o Espírito Santo existe, que o Espírito Santo age da forma como ele age, batizando o homem, dando a ele dons espirituais de falar em línguas estranhas, de interpretação de línguas, de revelação, todos os dons espirituais. Se nós não temos certeza absoluta de que isso existe, que é real, se nós não temos fé, como vamos poder receber? E muitas vezes, nós que acreditamos em tudo isso, passa pela nossa mente uma dúvida, paira sobre nós, muitas vezes uma dúvida: será que existe mesmo? Será que é real? Será que essas pessoas não estão me enganando, que estão falando em línguas? Será que essas pessoas não estão sendo enganadas por Satanás e estão falando em línguas? Será que realmente isso existe? A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que eu peço que você pegue a sua Bíblia e tenha ela em mãos e seja muito rápido. Se você não tem Bíblia, você pode pegar um tablet, né? Você pode pegar um aparelho eletrônico, mas você precisa ser rápido de endereço, tá bom? Nós vamos falar um endereço e você vai abrir rapidamente a sua Bíblia. Existem 3 vertentes de denominações que pregam contra o batismo com o Espírito Santo. Existem 3 vertentes de pastores que, se você procurar na internet, você vai encontrar. Se você frequenta uma denominação tradicional, você vai encontrar. Se você frequenta uma igreja que não é pentecostal, você vai encontrar 3 vertentes, as quais nós vamos provar para você aqui diante da Bíblia que essas vertentes estão equivocadas.
A primeira vertente a primeira afirmação que muitos tradicionais, muitas pessoas que não crê, falam a respeito do batismo com o Espírito Santo é que ele é recebido na hora da aceitação. Muitas pessoas, muitas igrejas acreditam que o tal batismo com o Espírito Santo é recebido no momento em que você aceita Jesus, no momento em que você entrega a sua vida a Cristo. Ali, eles acreditam que é o batismo com o Espírito Santo. E não é. Uma coisa é o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Uma coisa é o Espírito Santo te atrair, te convencer de que Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus. E outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, é algo a mais que você recebe depois que você já recebeu a Cristo. E eu vou te provar isso na palavra do Senhor. Eu espero que você acredite na sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí e eu espero que você acredite no que está escrito nela. Porque se você não acreditar na Bíblia, aí não tem como eu te convencer. Outra coisa que falam, a segunda vertente que falam por aí, é que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, foi somente para a época de Jesus, para aquela época de Atos, capítulo 2. Foi só ali e depois acabou. Não é para nós no dia de hoje. Isso é mentira. O batismo com o Espírito Santo ainda está valendo, os dons espirituais ainda estão valendo, o Espírito Santo ainda está agindo na terra. E eu vou te provar isso na tua Bíblia. Terceira vertente é que as línguas estranhas que falaram em Atos 2 são línguas estrangeiras, línguas naturais de países estrangeiros. Isso é mentira. O que foi falado em Atos 2 foram línguas espirituais, a língua dos anjos. E eu vou te provar isso na palavra de Deus. Por que eu venho trazer este conteúdo no primeiro dia da nossa campanha? Mesmo sabendo que a grande maioria que está aqui crê no batismo com o Espírito Santo, porque se você não cresce, você não estaria aqui, não é verdade? Se você veio até aqui é porque algo dentro de você diz que isso é verdade. Então, graças a Deus por isso, mas eu creio que Satanás já trabalhou na tua vida, em algum momento da tua vida com Deus, de colocar uma dúvida no teu coração. Tenho certeza que em algum momento da sua caminhada com Deus, uma pontinha de dúvida veio aqui na sua mente de, será que isso existe mesmo? Será que eu não estou ficando louca de entrar nessa onda de batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas? Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Aconteceu sim, e é por isso que eu sei que aconteceu com você também. E através da palavra do Senhor eu quero encher o teu coração de fé. Nós vamos encher o seu coração de fé através da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, abra a tua Bíblia rapidamente, para a gente não demorar muito, em João, capítulo 7, verso 38. Nós vamos ler João, capítulo 7. João é um dos evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Abra lá, João capítulo 7, verso 38 e 39. Eu separei o versículo para a gente não demorar muito, mas se você puder anotar, anote. E amanhã, durante o dia, você lê o capítulo inteiro. João capítulo 7, verso 38 e 39. É Jesus falando. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Quem assistiu a primeira live aqui que tem aqui no feed, sabe que uma das condições para o Espírito Santo ser derramado na terra era que Jesus fosse para o céu. Enquanto Jesus não fosse para o céu, o Espírito Santo não poderia descer. Jesus disse isso. Enquanto eu não for ao Pai, eu não posso enviar o Consolador, o outro Consolador. Então, o Espírito Santo estava aguardando a morte, a ressurreição
e a assunção de Jesus ao céu para que pudesse descer e estrear o seu ministério na terra dentro do homem. O Espírito Santo havia de ser derramado deliberadamente, porque o Espírito Santo já agia na terra antes. Ele agia no Velho Testamento, ele agia durante o período em que Jesus estava na terra. A palavra do Senhor diz que Jesus andava pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu pelo Espírito Santo, ele curou pelo Espírito Santo, ele pregava pelo Espírito Santo, Jesus Cristo morreu pelo Espírito Santo e era o Espírito Santo que entrou na tumba de Jesus enquanto ele estava morto e ressuscitou o seu corpo morto. O Espírito Santo é que estava lá fazendo esta obra. Mas para descer e começar o seu ministério dentro do homem, Deus dentro de nós, Jesus precisaria subir. Essa era uma condição para que o Espírito Santo viesse a descer. E isso está bem claro aqui na palavra que nós lemos. Ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Verso 39. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, nessa palavra está claro que aqueles que crescem em Jesus, eles receberiam o Espírito Santo. Tá certo? E o Espírito Santo ainda não estava na terra. Ainda não havia sido dado ao homem. Mas os homens já recebiam a Jesus como Salvador. Os homens já eram convencidos. Os homens já recebiam Jesus como Salvador das suas almas. Então existe algo além. Depois que você recebe a Jesus como seu Salvador, existe algo a mais. E esse algo a mais é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios, um pouquinho mais à frente de onde a gente estava, capítulo 13. Vamos ler o versículo 10. Todo o capítulo 13 fala a respeito dos dons. Mas no capítulo 10 diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que ele está falando? Nessa passagem, Paulo diz aos coríntios que havendo línguas cessarão, que havendo os dons espirituais, no verso 8, a caridade nunca falha, mas havendo profecias, que é um dom espiritual, serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. A ciência também é um dom espiritual. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E isso aqui joga por terra aquela vertente das pessoas que dizem que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo era só para aquela época de Jesus, a época dos apóstolos, a época de Atos capítulo 2. Aqui, Paulo está dizendo que quando vier o que é perfeito, ou seja, falando a respeito da segunda vinda de Jesus, quando Jesus arrebatar a sua igreja, o que é em parte será aniquilado, o Espírito Santo será retirado da terra, no momento em que Jesus voltar. Por ora, o Espírito Santo ainda está na terra, ainda está agindo com dons, com os dons espirituais que ele falou acima, profecias, línguas, ciência e todos os 9 dons espirituais. Ainda é tempo dos dons espirituais e do batismo, até a hora que Jesus voltar. Jesus voltando, o Espírito Santo será retirado da terra. Amém? Vamos a mais uma vertente, Lucas capítulo 24. Abra lá em Lucas do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. Vamos para trás aqui. Lucas, capítulo 4, verso... Lucas, capítulo 4, verso de... Ou melhor, Lucas 24, verso 49. Lucas 24, desculpe. Lucas 24,
Abra aí, Lucas 24, 49, verso 49. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. E eis que sobre vós, esse momento aqui, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado. E ele aparece e diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava preparando os discípulos, os apóstolos, para o momento de Pentecoste. E ele diz para ele: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, o revestimento de poder é o batismo com o Espírito Santo que haveria de acontecer lá em Atos capítulo 2. Então vai acontecer ainda, aqui nesse momento ainda não aconteceu. Os discípulos já eram convertidos? Sim ou não? Sim. Os discípulos já eram convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus era Deus? Sim ou não? Sim. Porém, faltava alguma coisa. Os discípulos já eram até do ministério, gente. Eles andaram com Jesus durante 3 anos, participaram de tudo, faziam milagres até com a própria mão deles. E aí, faltava ainda um revestimento de poder. Jesus falou para eles: vocês ainda precisam de algo a mais. Um revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. Então, essa palavra também nos prova que depois que nós aceitamos a Jesus, depois que nós entregamos a nossa vida a Ele, existe algo a mais, existe um revestimento de poder. Esse revestimento de poder, ele é obrigatório para a salvação? Uma pergunta. Quem não é batizado com o Espírito Santo será salvo? Sim. Uma pessoa que não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela pode sim ser salva através do sangue de Jesus. O que nos dá salvação é a aceitação de Cristo. É receber a Cristo. É estar debaixo do sangue que foi derramado na cruz. Isso nos dá salvação. Acreditar que Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus, que morreu por nós, que ressuscitou. Isso nos dá a salvação. Aceitar a verdade do Evangelho. Porém, existe algo a mais. Quem quer viver aquém do que Deus tem para você? Você quer viver aquém? Você quer viver com menos do que Deus pode te oferecer? É como se você colocasse um turbo no seu carro. Já viu o carro com turbo? Ele tá indo... daqui a pouco ele toma o turbo, ele vai além. A potência dele vai além. Ele ia até certo ponto. Quando o turbo é ligado, ele vai além. E o batismo com o Espírito Santo é isso. Para você que almeja fazer a obra de Deus na terra, e quando eu digo fazer a obra de Deus na terra, não é só ser um pregador, ser um cantor, não. É fazer a obra de Deus lá onde você trabalha, é aonde você passar, as pessoas ver Jesus em você, é você ganhar almas para o reino de Deus, sabe? É você encontrar uma pessoa endemoniada na rua e ter poder para expulsar aquele demônio. É você encontrar alguém doente e ouvir o Espírito Santo falando para você: põe a mão e ora porque eu vou curar. E você orar por aquele doente e ele ser curado instantaneamente, de forma milagrosa. É viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. Existe uma grande parcela, a maioria dos cristãos. Gente, o Brasil é um país já considerado cristão, evangélico. A maioria de nós somos evangélicos no Brasil. Mas que tipo de evangélicos? Às vezes somos evangélicos assim como muitos católicos, que falam que é católico, mas não vai à missa, não cumpre aquilo que o padre ensina, faz tudo ao contrário e fala que é católico. Assim nós estamos criando agora os evangélicos, que dizem evangélicos, mas são apenas simpatizantes da fé. Eles vivem aquém daquilo que Deus tem para eles. Eu não quero viver assim. Se você quer viver assim, meus sentimentos... Mas eu não quero viver assim, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Tudo aquilo que Deus tem para aqueles que Ele colocar ao meu redor, no meu caminho. E nós só vamos conseguir andar na plenitude do que Deus tem para nós, se nós formos revestidos de poder. É por isso
que Jesus disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém. Não vão sair assim de qualquer maneira, não. Vocês já tiveram um curso intensivo, fizeram faculdade, 3 anos andando comigo, vendo milagre, aprendendo como é que se faz. Mas se vocês não ficarem aí orando e até receber o revestimento de poder, vocês não estão aptos para ir. Não estão. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos. Vamos para Atos capítulo 1, verso 5. Atos 1, verso 5. Agora nós vamos entrar no momento em que Jesus... Atos 1, capítulo 5. Nesse momento, Jesus já havia morrido e estava chegando o momento em que Jesus ia subir ao céu. Gente, aqui fala uma das últimas coisas que Jesus tratou com seus discípulos. Foi o último encontro com os discípulos, um pouco antes dele subir, e nunca mais eles o veriam na terra. Jesus só iria voltar à terra na segunda vinda, a qual nós aguardamos ansiosos. Diz assim, Atos capítulo 1, verso 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha que interessante. Jesus estava falando para eles: João batizou vocês com água, certo? Quando a pessoa era batizada com água, pelo batismo de João, era uma profissão de fé, né? Era uma confissão de fé pública, onde a pessoa entregava realmente a sua vida a Cristo, ao Evangelho, tá certo? E ele diz assim, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então existe algo, um outro batismo, ele está dizendo, que vem depois do batismo com águas. Depois que você aceita Jesus, depois que você resolve se batizar, depois que você já tem uma caminhada com Cristo, existe algo mais. Existe um batismo com fogo. Existe o batismo com Espírito Santo. Isso são palavras de Jesus. Não tem como você duvidar das palavras de Jesus. Se Jesus disse que vocês seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo, nós devemos crer que realmente é real. Vamos para Atos capítulo 8, verso 14. Olha que interessante. Aqui eles já eram batizados com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, verso 14, os apóstolos já tinham sido batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E no verso 14 ele diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então ele impõe as mãos sobre eles e eles são batizados com o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. Isso mostra a preocupação dos apóstolos para que todos aqueles que recebessem a Jesus como seu Salvador recebessem também o batismo com o Espírito Santo. Eles receberam e eles não queriam que aquilo ficasse só para eles, não. Eles entenderam que todo mundo que recebia Jesus como Salvador deveria receber o batismo com o Espírito Santo e ser revestido de poder. Então isso joga por terra aquela conversa de que o batismo com o Espírito Santo era só para os apóstolos, era só para aquele momento. Não. Os próprios apóstolos, aqui diz, em 8:14 de Atos, estavam em Jerusalém e ouviram que Samaria, gente, Samaria já era dos gentios. Samaria já era daquela mulher samaritana. E eles ouviram dizer que lá em Samaria as pessoas estavam recebendo a palavra de Deus. Então enviaram Pedro e João, que já estavam cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo.
enviaram eles 2, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então existe sim a possibilidade de alguém que já é cheio do Espírito Santo orar por alguém que ainda não recebeu, para que essa pessoa receba. Existe a imposição de mãos para que você receba o batismo com o Espírito Santo, porque aqui eles receberam através da imposição de mão, verso 17. Então, lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Tem gente que não crê que uma pessoa pode orar por você, impor as mãos sobre você e você receber o batismo. É bíblico. Aqui a gente vê a preocupação dos discípulos, dos apóstolos, que todos fossem cheios do Espírito Santo. Então, quando eles ficavam sabendo que alguém recebeu a palavra, eles já enviavam 2 cheios do Espírito Santo para que eles orassem lá e eles recebessem também o revestimento de poder. Volta lá em Atos 2, onde de fato foi a inauguração do ministério do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, e nós vamos ler inteiro. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, gente de toda a terra, de todas as nações. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Existem pessoas que falam, que carregam a bandeira de que no dia de Pentecostes os discípulos não falaram em línguas estranhas, na língua dos anjos, em mistério, mas que falavam em línguas estrangeiras de outros países. Isso não é verdade. Aqui, neste momento, nós temos 2 possibilidades, tá certo? Eu defendia uma possibilidade, agora, estudando mais a fundo, eu defendo 2 possibilidades que podem ter acontecido nesse momento. A primeira possibilidade é que, junto com o dom de línguas estranhas, Deus pode ter dado a interpretação das línguas estranhas para aqueles que ouviam, tá? Porque existe o dom de interpretação de línguas. É bíblico. Então, aqueles que estavam ouvindo eles falarem línguas, eles podem ter interpretados através do Espírito Santo, através do dom de interpretação de línguas, e é claro que ao interpretar aquelas línguas, eles vão interpretar na sua própria língua. É óbvio. Se eu estou ouvindo alguém falar em mistério e Deus me dá o dom de interpretar naquele momento, eu ouço em português, porque é a língua que eu entendo. Se eu sou americana, falo inglês, estou ouvindo alguém falar em mistério e Deus me dá a interpretação daquelas línguas estranhas, eu vou ouvir em inglês, porque é a língua que eu entendo. É lógico. Existe essa possibilidade deles terem recebido o dom de interpretação de línguas para ouvir na sua própria língua. E existe também a possibilidade daqueles varões estarem falando em línguas estrangeiras, porém em mistério. Quem já viu alguém falar em língua estrangeira, mas em mistério? Eu já ouvi várias vezes e é a coisa mais linda. Uma pessoa que é brasileira, é tomada em línguas estranhas e de repente ela começa a falar como se ela estivesse falando em japonês, mas ela não está falando em japonês palavras normais, é o sotaque japonês, mas ela está falando em línguas estranhas. Se você nunca ouviu, se você nunca viu essa manifestação, peça a Deus que você contemple isso, porque é maravilhoso, é lindo. E eu tenho um testemunho forte a respeito disso, que foi o dia em que eu fui batizada com o Espírito Santo, e eles foram confirmar o meu batismo com o Espírito Santo, porque na casa de recuperação onde eu fui batizada,
com o Espírito Santo, as pessoas confirmavam esse batismo. E fizeram uma roda em volta de mim e começaram a orar, os obreiros daquela casa. E eu fiquei muito envergonhada de falar em mistério, em falar em línguas, e eu travei, eu fiquei de olho aberto, sim, assustada, porque eu estava com muito medo. E naquele momento, 2 obreiras foram tomadas pelo Espírito Santo, uma veio no meu ouvido direito, a outra veio no meu ouvido esquerdo, e elas começaram a falar em línguas com sotaque inglês. E aí depois que elas falavam inglês, virava e começava a falar japonês. E depois que elas falavam em japonês, elas começavam a falar em russo. Era um sotaque totalmente nativo. Coisa que só Deus pode fazer. Mas elas não estavam falando naquela linguagem, elas estavam falando em mistério, porém, como se elas fossem estrangeiras. Foi lindo, foi maravilhoso. Essa foi a confirmação do meu batismo. Se você ainda não assistiu, tá lá no canal do YouTube para você assistir. Então, existem essas 2 possibilidades, mas eles não estavam falando em línguas normais, eles estavam falando em línguas espirituais. E eu vou provar para vocês através de Atos capítulo, ou melhor, desculpe, 1 Coríntios capítulo 14. Entre lá em 1 Coríntios, pessoal. Entre lá em 1 Coríntios capítulo 14, que vai jogar por terra esse negócio de que não existe língua estranha. Existem línguas de outros países e que Deus te dá no momento em que você está falando, ó. Existe pessoa que diz que as línguas estranhas não existem, que Deus pode te dar a língua de outro país só no momento que você vai pregar naquele país. Desculpa, gente. Mas aqui, contra a palavra de Deus, não existe argumento. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, seja ele de que país for, senão a Deus. Vou ler de novo. O que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Tem como você falar pra mim que língua estranha não existe, gente? Então rasga a página, né? Rasga essa parte e joga fora, esconde. Porque eu vou ler de novo 1 Coríntios capítulo 14, que fala... Olha, gente, 1 Coríntios capítulo 14 é obrigação de vocês nessa campanha ler inteiro, tá? Lição de casa para vocês. É o 1 ao Coríntios capítulo 14. Até amanhã você lê inteiro esse texto e com calma, com cuidado. Verso 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Ele fala com Deus e Deus com ele. E os homens não entendem. Porque ninguém o entende. Ninguém o entende. Nem o japonês, nem o americano, nem o russo, nem o italiano. Ninguém o entende. Só Deus. Está dizendo aqui. E em espírito fala em mistério. Então, aqui a gente já podia parar por aqui, mas tem mais. Verso 13 desse mesmo capítulo, desce lá no verso 13. Você vai ler inteiro depois, mas vai pro verso 13. Pelo que o que fala língua estranha, tem gente que fala que não existe língua estranha, que é do Satanás. Ó Paulo falando aqui, ó. Pelo que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Ou seja, não é língua de outro país, não é língua estrangeira. É língua estranha. Ore para que possa interpretar. E não estude. Não coloque no Google Tradutor, porque não vai ter. Ore para que possa interpretar. Só Deus pode interpretar o que você fala quando você fala em mistério. Vamos para o verso 18, nesse mesmo capítulo. Pula para o 18. Dou graças ao meu Deus. É Paulo falando, tá, gente? Dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais línguas do que todos vós. Tem gente que fala que Paulo falou para não falar em línguas. Leia o capítulo 14. Paulo está querendo organizar a coisa para que não haja meninice. A gente sabe que existe
A gente sabe que tem gente que, né, parece que quer usar Deus ao invés de deixar Deus usar. A gente sabe que isso existe. Mas Paulo se vangloria. Ele fala, eu dou graças ao meu Deus, que eu falo mais língua estranha do que todo mundo aí. Ele está dizendo, eu posso organizar vocês na forma de manejar o dom. Eu posso aconselhar vocês porque eu falo muito. Eu falo muito em línguas estranhas. E é por isso que Paulo era um homem tão cheio de poder da forma como ele foi. Porque ele era cheio do Espírito Santo. E a palavra do Senhor fala que aquele que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Então Paulo, ele era um homem edificado. Deus edificou muita coisa dentro de Paulo, porque ele falava muito, ele orava muito em línguas estranhas. Gente, acho que é só os textos que eu trouxe. Eu acho que deu para convencer você, né? Eu acho que a gente já está municiado para quando Satanás pular no nosso ombro e falar, será que não é meninice? Será que isso aí não é coisa da sua cabeça? Será que essas línguas que estão vindo na sua mente para você falar, será que isso não é coisa do inimigo? Será que não é você imitando outras pessoas? Você está municiado de vários versos bíblicos e tem mais ali, tá? Se você ler, se você estudar, você vai achar mais. Onde você vai dizer, aparta-te de mim, Satanás. Eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero ser edificada, eu quero que Deus trabalhe dentro de mim e faça dentro de mim um prédio gigante para que todo mundo veja e fale, meu Deus, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Ele está diferente. Ele tem poder. Quando ele fala, a gente arrepia. Quando ele fala, convence. Tudo isso é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele é como se fosse um carro de direção hidráulica. Não faz falta até que você tenha ele. Depois que você teve ele, você não consegue dirigir outro carro, sabe por quê? Faz falta. Como que você vai me falar a importância de uma coisa que você não tem? Você viveu até hoje sem. Tá vivo aí, não morreu. Tá crente, tá dentro da igreja. Como que você vai falar pra mim? Mas é algo muito importante, irmã Kelly. Se você não tem, você só vai saber na hora que você tiver. Na hora que você tiver o batismo com o Espírito Santo, na hora que você tiver manejando os dons, você vai olhar para aqueles que não têm e falar, procura, busca, é real. Vocês precisam experimentar, vocês precisam disso. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu sei que é real. Eu vivo isso. E ai de mim. Ai de mim. Se não fosse o Espírito Santo. Se Deus não tivesse me enchido do Espírito Santo, eu não estaria aqui mais. Eu estaria desviada no mundo. Eu estaria morta nos meus pecados. Se não fosse o Espírito Santo. Ai de mim. Eu não sei viver sem ele. É como um forno autolimpante. Você vive bem sem? Até o dia que você tiver um. No momento que você experimentar, você vai perguntar como eu vivi até hoje sem. O Espírito Santo é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. É por causa dele que eu estou aqui. Debaixo da ação do Espírito Santo, você pode ser salvo. Sim, você pode continuar a sua caminhada cristã sem a ação do Espírito Santo. Sem ser edificado por ele. Você vai viver uma vida aquém. Menos do que Deus tem para você. E é isso que vivem as igrejas tradicionais, que não crê no batismo com o Espírito Santo. Eu tenho muitos testemunhos no meu canal. Tenho muitos testemunhos. De pessoas que eram de igrejas tradicionais, as quais eu amo muito, gente, respeito muito. Porque eles não recebem o batismo, mas eles recebem a ação do Espírito Santo.
O Espírito Santo convence eles de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo convence eles do que eles devem fazer, guia eles na maneira que eles devem viver. Eu conheço muita gente de igrejas tradicionais que dão muito testemunho de cristão, que tem testemunho de vida, mas a partir do momento em que eles começam a andar comigo, eles começam a ver uma certa diferença. E qual é essa diferença? É a intimidade. É a intimidade com que eu ouço Deus falar comigo. É a intimidade com que Deus age através de mim. O Espírito Santo é aquele que pula na sua frente no meio do seu dia. O Espírito Santo é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. Você só precisa do Espírito Santo. Vamos orar? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Fecha teu olho. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que o Senhor guarde essa palavra em terra boa. Pai, a tua palavra é como uma semente. Ela cai na terra boa, que é o nosso coração, e ali ela começa a germinar, transformar, e algo começa a acontecer. Ela faz aquilo que apraz, ela faz aquilo para que ela foi designada. Então eu te peço que o Senhor coloque esta palavra no coração de cada um que ouviu, como em terra boa. Protege dos espinhos, protege dos passarinhos que venham tirar ela do coração. Protege, Pai. Em nome de Jesus, guarda essa palavra dentro do coração deles. E como uma semente germina debaixo da terra e ninguém vê, somente vê quando aquela planta surge. Então eu te peço, Senhor, que no momento certo essa palavra se torne uma planta forte, que essa planta dê frutos dignos de arrependimento. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, guarda esta palavra no coração deles, torne ela verdade, torne ela realidade. Fala com eles a partir de hoje através de sonhos, através de pessoas, de profetas, de vasos. Faz com que comece a mudar tudo na vida deles. Pai, que a vida deles sejam repletas de confirmações da tua parte. E protege a cada um, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Amanhã nós estaremos aqui com mais uma ministração poderosa. Serão 7 dias de ministrações que vai te preparar para 7 dias de culto. E os cultos serão cheios da glória de Deus. Fique com Deus e fiquem firme em nome de Jesus. Tchau.